Bom, turminha, boa tarde. A gente está de volta aqui para mais uma explicação, dessa vez de CHN. Quero que vocês peguem o livro e acompanhem comigo a explicação das atividades dessa semana de CHN. Nós estávamos vendo a parte de como é a vida no campo, né? Lembra disso, das últimas atividades? Nós vimos os tipos de solo, né, que é feita que é utilizado nas plantações, como é formado o solo. E hoje nós vamos ver dois tipos de atividades econômicas que as pessoas praticam no campo, né, na área rural das cidades. Quando eu falo atividade econômica, são atividades que trazem algum tipo de dinheiro para as pessoas que vivem na zona rural, né, que vivem lá no campo. A primeira atividade econômica que a gente vai ver hoje é o extrativismo, e depois a gente vai falar um pouco sobre a pecuária, tá? Se vocês abrirem lá na página 90 do nosso livro, vai estar essa página, e na 91, essa daqui, para a gente fazer hoje, tá bom? Vamos lá, começando. O extrativismo. O extrativismo é a atividade econômica de coleta de recursos naturais para consumo ou comercialização. Esses recursos podem ser animais, vegetais ou minerais. Essa atividade humana é mais antiga que a agricultura. Então, gente, extrativismo é quando as pessoas extrair, é retirar recursos naturais. Pessoas retiram da natureza coisas que elas podem consumir ou comercializar, vender para conseguir algum tipo de dinheiro, né, para sobreviver. Nós temos vários tipos de extrativismo. Vamos ver aqui o primeiro. O extrativismo animal é a atividade de caça, pesca ou coleta de animais. A coleta de caranguejo, que é usada como alimento, é um exemplo. Na fotografia, coleta de caranguejo no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então, gente, extrativismo animal é aquele que as pessoas retiram animais da natureza para consumir, né, para comer ou para vender. Quais são os exemplos de extrativismo animal? A pesca, né, pessoas que vivem da pesca, pescam para ganhar um tipo de dinheiro, algum tipo de dinheiro para poder sobreviver. Vendem esses peixes, né, nas peixarias. Isso é o extrativismo animal. E outro exemplo que nós estamos vendo aqui é o extrativismo de caranguejos. Os caranguejos, como vocês sabem, eles vivem nessas regiões de lama, né, são os mangues, perto das praias, e as pessoas vão até lá e vão caçar esses caranguejos para poder vender ou para comer também. Tem pessoas que fazem esse tipo de coleta de caranguejo para próprio consumo, né? Para comer. E outras, como o exemplo desse rapaz aqui, ele está coletando para depois vender em peixarias, em supermercados que vendem esses tipos de frutos do mar, tá? Esse é o extrativismo animal, tá? Quando as pessoas coletam animais da natureza para consumo ou para venda, tá? Agora aqui, extrativismo vegetal é a atividade de coleta de vegetais ou de substâncias produzidas pelos vegetais. Um exemplo é o babaçu. Os frutos do babaçu são utilizados como alimento e as folhas como material na fabricação de cestos e telhados, como o da fotografia acima, de casas no município de São Bento, no estado do Maranhão, em 2014. Então, o extrativismo vegetal é a coleta de coisas vegetais da natureza, como aqui o fruto do babaçu. Esse fruto aqui, ele é utilizado para muitas coisas, para culinária, né, para fazer tipos de alimentação. O babaçu também é utilizado na indústria de cosméticos para fazer cremes, hidratantes,
e outros tipos de cosméticos, também é bastante utilizado. E as folhas da palmeira, de babaçu, elas também são utilizadas como forma de telhado em alguns tipos de moradia lá no norte e nordeste do Brasil. Tá vendo? Aqui é no Maranhão, lá no norte. As pessoas coletam essas folhas para poder fazer os telhados das próprias casas, tá? E o babaçu, o fruto do babaçu propriamente, né? Eles utilizam para venda, né? Para consumo e também para venda, que é utilizado na culinária e também na indústria de cosméticos, tá? Então esse é o extrativismo vegetal, que é a retirada de vegetais, né, da natureza. Próxima página 91. O terceiro tipo de extrativismo é o mineral. Olha lá, o extrativismo mineral é a atividade de extração de minerais, como ferro, ouro e sal. Muitos desses minerais são encontrados em rochas e utilizados na fabricação de latas, peças para carros e em materiais para construção de moradias. Na fotografia, extração de minério de ferro no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, no estado de Minas Gerais, em 2015. Então, o extrativismo mineral é a retirada de minério do subsolo, né, debaixo da terra. Que tipo de minério, gente? Minério de ferro, né? É o que é utilizado para se fazer ferro. O minério do ouro, né? Eu acho que vocês já viram aí nos desenhos animados, quando personagens vão até a mina, né, para retirar os diamantes, ouro, e é mais ou menos esse conceito. Só que hoje em dia não é mais assim, né? Eles utilizam máquinas, né, para tirar esse minério da terra, né? Não é mais igual os sete anões da Branca de Neve, né? Que eles vão até a mina com picareta e vão retirar os minérios. Hoje em dia está muito mais tecnológico, né? E lá em Minas Gerais tem muita indústria de mineração, muitas fábricas que exploram a mineração lá, porque o estado de Minas Gerais é um estado muito rico em minério, né? Até o subsolo de Minas Gerais é muito rico, tem muito minério de ferro, muito minério de ouro, né? Hoje não muito, mas ainda existem muito minério de ouro lá. Enfim, esse é o extrativismo mineral, tá? E vamos para as perguntas. O extrativismo é uma atividade urbana ou rural e por quê? Gente, vamos olhar as fotos aqui, olha só. Vocês acham que esse tipo de extrativismo, ele é urbano ou é rural? Pelas imagens que a gente pode observar, ele é rural. Por quê? Não é possível encontrar esses tipos de coisas, né? A, as folhas de babaçu, os caranguejos, né? Numa área urbana, certo? E a mineração também, olha só, é numa área mais afastada, certo? Não é no meio da cidade que é feito isso. Geralmente os minérios ficam nas montanhas, né, nas colinas, nesses tipos de solo, certo? Próxima pergunta. Que outros produtos do extrativismo você conhece além dos já apresentados? Eu já falei ali em cima, mas vocês vão pensar, ou podem pesquisar também, que tipos de produto que são do extrativismo, que são retirados através do extrativismo da natureza. Eu já falei lá dos peixes, né, lá em cima, do ouro, dos diamantes. Então, se vocês quiserem pesquisar para colocar aqui quais são os produtos, né, do extrativismo, certo? E 9. Daí, os que vocês pesquisarem aqui em cima, vocês vão responder aqui embaixo. Dos produtos que você listou, quais têm origem animal, mineral ou vegetal? Então, depende do que vocês colocarem aqui em cima. Se vocês colocarem peixe, é de origem animal. Se vocês colocarem diamante, é de origem mineral. E assim por diante. Tá bom?
Agora nós vamos lá para a página 94, tá? Olha aqui, ó, 94. E nós vamos entender um pouquinho sobre a pecuária, certo? Que também é uma atividade econômica, ou seja, é uma atividade que traz dinheiro para pessoas que vivem na zona rural, no campo, certo? Vamos lá. A pecuária é a atividade econômica de criação de animais. Por meio dela, obtemos alimentos como carne, leite e ovos, e também matérias-primas como couro e a lã. De maneira geral, a criação de animais pode ser de duas formas: extensiva ou intensiva. Na pecuária extensiva, os animais são criados soltos em grandes propriedades e alimentam-se do pasto. Na pecuária intensiva, os animais são confinados, alimentados com ração e recebem muitos cuidados. Então, gente, olha só, são dois tipos de pecuária. A extensiva são aquelas criações de animais que eles ficam soltos no pasto, ficam bem livres, se alimentam das coisas do próprio pasto, né, no caso de bois e vacas. As galinhas também, quando são criadas dessa forma, se alimentam do que elas encontram ali, que elas vão ciscando. E a intensiva é quando os animais são confinados em um lugar. Essa imagem aqui, por exemplo, é um exemplo disso. Estão num lugar fechado, tá vendo? Os franguinhos, né, que vão virar galinha. Estão no lugar fechado, eles são alimentados com ração, né? Tem todo o cuidado com antibióticos, com cuidados médicos com eles, para eles poderem crescerem saudáveis para depois a gente poder utilizar a carne deles, utilizar, né, dos ovos que eles vão botar e assim por diante. Esses são os dois tipos de pecuária que a gente encontra. Chamamos de gado a criação de animais bovinos, bois e vacas, equinos, cavalos e éguas, suínos, porcos, ovinos, carneiros e ovelhas, caprinos, bodes e cabras, e bufalinos, os búfalos, e assininos, jegues e mulas. Então, olha só, olha quanto tipo de criação que a gente tem aqui. A criação de gado, que são de bois e vacas, a criação de equinos, que são de cavalos e éguas, a criação de suínos, que são os porcos, a criação de ovinos, que são carneiros e ovelhas, a criação de caprinos, que são bodes e cabras, e a criação de bufalinos, que são de búfalos, aqui no Brasil é bem mais raro de encontrar, e assininos, são criação de jegues e mulas. Isso é bem comum lá no Nordeste do Brasil, que eles fazem criação de jegues e de mula, tá? Aqui, olha só, a gente tem as duas fotos que mostram os dois tipos de pecuária. Aqui a extensiva, que são os gados que são criados num ambiente solto, eles vão comendo, são alimentados com pasto, né, através do pasto. E aqui é intensiva, que eles estão confinados num lugar, né, e são alimentados com ração, tá bom? Próxima página 95 tem algumas perguntinhas e eu vou ajudar vocês aqui para responder. 10. A pecuária é uma atividade urbana ou rural? O que vocês acham? É uma atividade rural, né? Porque os animais são criados no campo, né? E não, sendo eles confinados ou não, eles são criados no campo, certo? E 11. Circule de vermelho os produtos que são obtidos da pecuária e de azul os que são obtidos da agricultura. Lembrando que a agricultura é plantação, lembra, gente, que a gente já estudou isso? Então, vermelho para os produtos da pecuária e azul para os de agricultura. Por exemplo, ovos. Ovos a gente obtém a partir do quê? Das galinhas. As galinhas são animais, então a criação de galinhas é pecuária. Então nós vamos circular de vermelho. O brócolis é obtido através da plantação, né? Então, a plantação, agricultura. Então, vai ser de azul.
e assim por diante. A lã, gente, olha só, a lã vem do quê? Dos carneiros, certo? Lembra disso, vem de um animal. Então, lembra aí para vocês responderem se é pecuária ou agricultura. Aqui no número 12, eu quero que vocês façam uma pequena pesquisa, coisa rápida que vocês conseguem ver no Google, sobre esses tipos de pecuária aqui, olha só. Sabendo que a bovinocultura é a criação de bovinos, faça uma pesquisa e descubra quais animais são criados na piscicultura, ranicultura, apicultura e cunicultura. Então, ó, bovinocultura é a criação de bovino, ou seja, bois e vacas, tá? E a piscicultura é a criação do quê? A ranicultura é a criação do quê? A apicultura e a cunicultura. Eu confesso que eu não sabia essa última, hein? Não sabia como era. Eu pesquisei aqui e descobri qual animal que se cria nesse tipo de pecuária. Então, vocês vão pesquisar no Google e marcar aqui o que quer, quais tipos de animais cada uma delas cria, tá bom? E no município onde você mora, a pecuária é praticada? Qual tipo de gado é criado e como? Então, olha só, gente. Esse daqui vocês podem pesquisar na internet também, mas eu já vou adiantando para vocês. Aqui na nossa região, uma pecuária muito praticada é a criação de gados, né? No caso, gado leiteiro. O que é gado leiteiro? São aqueles que dão leite. Então, aqui na nossa região tem muita criação de gado leiteiro, principalmente para abastecer as cooperativas que fazem leite aqui na região, a Comevap, a, a Cooper, são cooperativas que fazem, né, que industrializam o leite e a gente compra na padaria, se vocês forem ver aí, na padaria perto da casa de vocês, tem leite, manteiga, tudo dessa marca, né? Da Comevap, da Cooper, da Serramar. Então, aqui na nossa região, por conta dessas fábricas, né, de leite, de manteiga, tem bastante criação de gado leiteiro, tá? Então, vocês podem responder aqui que sim, e o tipo mais praticado de pecuária aqui na nossa região é a criação de gado leiteiro, tá bom? Na próxima aula nós vamos continuar com mais atividades. Por enquanto são essas que vocês vão fazer, dessas 4 páginas, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem perguntar para mim. E eu aconselho que vocês também pesquisem na internet. Se tiver alguma dúvida, olhem lá no Google, se vocês tiverem acesso aí. Tem bastante coisa para a gente aprender legal sobre isso, tá bom? Quando a gente voltar às aulas, eu prometo que eu vou levar bastante informação para vocês sobre isso, tá bom? Um beijo para vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!